Olá a todos, meu nome é Matheus Castilho Santos, gerente técnico da Lallema Animal Nutrition, e estamos aqui hoje para mais um episódio do Levedura em Foco. E hoje o tema abordado será a estabilidade e viabilidade de leveduras vivas, tanto no alimento como no sistema digestivo de bovinos, tá, pessoal? Então, a Lallema tem diferentes formas de produtos. Nós trabalhamos com as leveduras vivas, que são os probióticos para alimentação animal. E essa levedura ela é apresentada de diferentes formas, tá, pessoal? Então a gente tem uma forma que nós chamamos de vermicelli, que é uma forma da levedura viva na sua característica original, sem proteção nenhuma. Então esse produto é indicado mais para rações fareladas, que não serão submetidas a altas temperaturas, alta pressão, que envolve o processo de pelletização. E a Lallema também trabalha com uma outra forma que a gente tem, nós chamamos comercialmente falando, ela é conhecida como Titan, que é uma microsfera revestida, e essa microsfera ela é tolerante ao processo de pelletização, às combinações de alta temperatura e pressão. Existe também uma outra forma, uma forma intermediária entre a não protegida e a protegida, com uma tecnologia mais específica. Existe uma forma intermediária que é uma microsfera que é revestida somente por uma camada de levedura morta. Então essa microsfera normalmente ela tolera desafios ou condições brandas, e de brandas a moderadas, de desafios de temperatura e pressão. Então, de temperatura, a combinação de temperatura, umidade e pressão. De acordo com o uso da levedura ou o uso da ração, pessoal, a Lallema trabalha ou com a forma não protegida, que é o vermicelli, não tolera nenhuma condição de estresse, ou se o cliente ou o produtor trabalha com ração pelletizada, aí a gente tem uma forma dessa levedura viva que ela é protegida por uma camada de lipídios. Tudo isso, pessoal, é importante para garantir uma ótima estabilidade da levedura durante e após o processo de pelletização, para que essa levedura chegue viva no ambiente ruminal e para que ela possa exercer todos os benefícios como levedura viva probiótica para o animal, tá, pessoal? Então, esse é o principal ponto aqui na questão de proteção de revestimento de leveduras, principalmente para alimentos que passam por um processo de pelletização na fábrica de ração. Trouxe para vocês uma foto do vermicelli, ou um microbastão. Isso daqui é um microbastão com um monte de levedura, então células de levedura, que é um zoom maior nele, mostrando todas as células de leveduras. Essas células de leveduras, que nem eu falei, elas são células vivas, viáveis, porém elas não têm proteção e elas não podem passar por processo de pelletização, para que não ocorra a morte da célula durante esse processo. Isso daí é importante porque essa levedura está diretamente exposta ao ambiente externo. Então, pessoal, nós não pode causar nenhum tipo de estresse para essa levedura, para essa célula, porque senão ela vai morrer. Essa levedura é adaptada somente para rações fareladas. Então, pessoal, aqui é uma outra forma, já é uma evolução do que eu mostrei no slide anterior sobre o não revestimento, sobre o vermicelli, que é a forma não revestida. Aqui a gente tem a microsfera, aqui nessa faixa amarelinha aqui, ela indica que aqui eu tenho uma camada de revestimento, e essa camada de revestimento ela é feita por células mortas da levedura. Então, durante o processo de fabricação na indústria, existe lá um processo que faz uma secagem intensa para promover essa camada de proteção. Então, aqui eu tenho as células mortas que irão proteger todo o interior, que é composto pelas células de levedura viva. Esse sistema de proteção aqui de camadas mortas é uma forma de assegurar a proteção das leveduras que estão no interior da microesfera, tá, pessoal? E aqui a gente classifica esse produto como um produto destinado a alimentos que vão passar por um processo de pelletização, porém esse processo de pelletização ele vai ocorrer sob condições mais brandas ou moderadas. E ele também pode ser adaptado em misturas minerais, porque essa camada de proteção externa de células mortas já é suficiente para preservar a viabilidade das leveduras vivas que estão aí no interior dessa microesfera. Saindo um pouco dessa microesfera que é revestida pela camada de células mortas e movendo um pouco para a tecnologia Titan, que vamos dizer, o estado da arte da questão de proteção das células, a gente tem uma camada adicional. Então, as leveduras que são produzidas, os produtos da Lallema que são produzidos com a tecnologia Titan, eles já têm uma segunda camada de proteção, e essa camada de proteção aqui a gente pode ver por essa flechinha azul aqui, que nem eu falei, a dupla camada vem das células mortas, que são essa flechinha amarela, e uma segunda camada que é essa camada azul.
Então essa camada azul de proteção envolve, a gente fala que é um processo de aplicação de um ácido graxo específico, faz um envelopamento de toda essa esfera com a garantia de que essa levedura tem uma proteção adicional contra os ambientes drásticos de produção. Então, em condições drásticas ou combinações de altas temperaturas, proteção, umidade ou qualquer fator drástico de estresse, essa levedura vai estar protegida por uma dupla camada, uma camada interna de célula morta e uma camada externa dessa membrana de ácidos graxos. Então, a tecnologia Titan nada mais é do que dar uma segunda camada extra, uma camada extra de proteção para as células vivas, com o objetivo, que nem eu falei, de que essas leveduras cheguem viva ao rumen do animal e ali ela possa exercer todo o seu efeito como levedura viva probiótica. Tecnologia Titan, eu estou falando com foco aqui para ruminantes, pessoal, mas é importante salientar que ela também é aplicada para outras probióticos, outras leveduras probióticas que a Lallemand tem e com o objetivo de que essa levedura chegue viva também no intestino, no ambiente intestinal dos animais. Então, lembre que levedura viva, para exercer a função de probiótico, ela precisa chegar ativa ou viva ao seu ambiente de ação, quer seja ele o rumen ou o intestino, o rumen dos bovinos ruminantes, né, dos animais ruminantes, ou o trato, o sistema intestinal de animais monogástricos. E para que ela chegue ativo e tolere todas essas condições drásticas de processamento, ela precisa dessa camada extra de proteção, que é a tecnologia Titan, e que é uma tecnologia que a Lallemand tem, que foi patenteada aí pela equipe interna nossa. Então, o que seria, assim, descrevendo um pouco mais essa tecnologia Titan, o primeiro passo envolve condições específicas de produção, de fermentação e propagação na levedura. Então, todo o produto da Lallemand que vai ser produzido com a tecnologia Titan, pessoal, ele já começa a passar por um processo de produção diferente já no início do processo de fermentação. Então, tanto a questão da coleta lá, os primeiros passos, a fermentação inicial ela já é modificada com o objetivo de produzir essa levedura encapsulada aí com a tecnologia Titan. A partir daí, durante o processo também existe uma secagem específica, tá? Então o segundo passo aqui é um processo específico de secagem, então justamente para fazer uma camada de células mortas, e depois existe um terceiro passo aqui, focando aqui dando foco nessa etapa que é a parte da microencapsulação, que é a parte da aplicação da camada de ácido graxo nessa microesfera. Então isso daí que vai dar as duas camadas de proteção, né? Todas essas duas etapas de secagem e de microencapsulação vai dar a proteção por camada extra de levedura morta e depois pela aplicação do ácido graxo. Então isso daí é uma tecnologia que, nem eu falei, foi patenteada pela Lallemand, tá, pessoal? Então é bastante interessante. Eu vou mostrar agora alguns dados que a levedura ela permanece viva bem estável com essa aplicação da tecnologia Titan. Então é uma tecnologia bastante interessante que garante viabilidade e estabilidade do produto da levedura viva probiótica, tá? Nós temos aqui esse gráfico, mostra vários dados, pessoal. Se você for ver aí as barrinhas azuis, mostram aqui os valores encontrados de levedura. Então aqui a barra cinza mostra o valor esperado e as barrinhas azuis aqui mostram os valores obtidos após diversas condições de processamento. Então, por exemplo, temperaturas variando aí de 75 graus, chegando a 95 graus. A gente tem uma série de condições, esses dados mostram uma série de combinação de temperatura e pressão. Todas essas barras azuis mostram que a levedura permaneceu viável e estável após essa combinação de alta temperatura e pressão. Então, isso daqui é um dado que mostra que a tecnologia Titan é realmente eficiente em manter a viabilidade da célula de levedura após a pelletização. Então, todas as contagens pós-pelletização estão dentro de valores esperados, que é dentro dessa faixa acinzentada aqui, ó. E dados de diversas condições, diversos ambientes, institutos de pesquisas, alguns foram em fábricas de rações mesmo, mas o importante é que em todos esses resultados, a contagem depois da pelletização esteve dentro dos parâmetros esperados. Então, pessoal, aqui também mais um dado para mostrar, reforçando além do dado anterior que eu acabei de mostrar, aqui a gente tem mais um outro dado mostrando diversas análises que foram feitas após o processo de pelletização. Então, barra azul
mostra o que era a contagem esperada, né, do produto em análise. A contagem obtida está mostrada na barra em verde. Então, o processo de pelletização, em todas essas análises aí, mostrou que o processo de pelletização não interferiu na viabilidade. A viabilidade da levedura esteve dentro de acordo com os parâmetros esperados pela concentração. Então, é mais um dado que mostra uma validação da tecnologia Titan, mostrando que, de fato, ela é capaz de preservar a célula de levedura e garantir que essa levedura permaneça viva mesmo após as condições de estresse promovidas pela pelletização. Aqui é um dado, a gente fez um dado no Instituto da Alemanha, esse daqui é um dado de 2017, foi um benchmark que a gente fez comparando a nossa proteção aqui, a levedura Titan, o SC e o SB Titan. Então o SC é a levedura para ruminantes e o SB é a levedura para monogástricos. Então a gente fez um benchmarking da nossa levedura encapsulada com a tecnologia Titan e comparamos as nossas leveduras com outros produtos à base de levedura viva que também tinham alguma espécie de proteção, né, contra a pelletização. E o que o dado mostrou, pessoal? Então, se vocês puderem observar aqui na barrinha, a barrinha verde e a azul eram o Levucel SC e o SB, o Titan, as tecnologias, e as microesferas A, B e C, representadas aqui pelas barras amarela, alaranjado e rosa, eram produtos que também têm alguma espécie de proteção e que também são encontrados aí no mercado. Então, se vocês forem observar, os estudos foram feitos em três ambientes de temperatura, 65 graus, 75 graus e 85 graus. E conforme foi aumentando a temperatura, veja vocês na temperatura máxima de 85 graus, que somente as leveduras que possuem a tecnologia Titan foram capazes de manter a contagem dentro de valores esperados, dentro dos limites de tolerâncias que aqui, no caso desse estudo, foi adotado o valor de meio log. Então, as demais proteções não foram capazes de manter a viabilidade dentro desse limite de tolerância, especialmente a 85 graus. Então, é mais um dado que mostra que a tecnologia Titan tem um diferencial, tem um processo melhor do que o de alguns outros produtos comerciais que têm alguma espécie de proteção também da levedura. Um outro dado interessante, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês e para observar também é que, às vezes, o que pode acontecer é que no tempo zero, ou seja, logo após a pelletização, se você vai lá e coleta uma amostra do produto e faz a análise, você pode até encontrar ou pode não encontrar diferença entre tecnologia Titan e as outras demais formas de pelletização. Além disso, pessoal, uma outra coisa que é interessante, por exemplo, o que a Lallemand resolveu fazer também, além de acompanhar essa questão da viabilidade da levedura logo após o processo de pelletização, esse estudo também ele deu um passo um pouquinho adiante e também resolveu monitorar. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, você vai ver que esse estudo resolveu monitorar a viabilidade das leveduras ao longo do tempo, ou seja, 1, 2 e até 3 meses após o processo de pelletização. Então, pessoal, se você for olhar aqui no tempo zero, por exemplo, você pode observar que, às vezes, vários mecanismos de proteções podem apresentar resultados semelhantes à tecnologia Titan. Porém, se você fizer essa análise ao longo do tempo, você vai ver que os outros mecanismos de proteção, eles perdem a viabilidade. No primeiro mês, então, 2 produtos já perderam viabilidade. No terceiro mês, esse outro produto aqui, essa microesfera C, também perdeu a viabilidade, ou seja, eles saíram desse limite de tolerância. E se vocês olharem na barra azul, na linha azul, desculpem, vocês vão ver que só a levedura com proteção Titan foi capaz de proteger as células contra o estresse, ou seja, permaneceu dentro do limite de tolerância ao longo de todos os 3 meses de avaliação. Então isso é importante, ou a conclusão desse estudo é que a tecnologia Titan, além de promover uma proteção logo após a pelletização, essa proteção também é estendida ao longo de 3 meses aqui, que foi o tempo de avaliação do efeito. Então, ela dá um efeito duradouro aí na proteção da viabilidade, que nem eu falei anteriormente, e isso é importante para que essa levedura viva chegue ativa tanto no rumen quanto no intestino dos animais. Então aqui o círculo mostra que o dado da microesfera da A e da B já perderam viabilidade no primeiro mês, tá, pessoal? Depois, no segundo mês,
a esfera C, né, a microesfera C também perdeu a viabilidade e saiu desse limite de tolerância. Então, como resumo, ao longo dos 3 meses, somente a tecnologia Titan foi capaz de manter os níveis de tolerância da viabilidade da levedura. Só agora indo para o próximo slide aqui, que mostra o estudo semelhante, só que a 85 graus. Então, eu esqueci de mencionar, mas no slide anterior, todo esse estudo foi feito na temperatura de 65 graus. Então, toda aquela avaliação lá da perda de viabilidade da levedura ou do intervalo de tolerância ao longo de 3 meses, naquele primeiro estudo foi feito a 65 graus. Nesse estudo, nós fomos um pouquinho mais desafiador, vamos dizer assim. A proposta aqui foi desafiar a proteção um pouquinho mais, e nesse estudo toda a avaliação ao longo dos 3 meses foi feito com uma temperatura de peletização a 85 graus. E qual que é o objetivo aqui? É ver se a tecnologia Titan também era capaz de promover essa estabilidade da levedura ao longo dos 3 meses após a aplicação da peletização a 85 graus, e comparar a tecnologia Titan também com uma microesfera, aqui no caso o produto C, que é uma outra forma de proteção contra a alta temperatura da peletização. E se vocês olharem no gráfico aqui, pessoal, ao longo dos 3 meses, olha o que aconteceu. Somente, novamente, o mesmo resultado para a tecnologia Titan. Então, se você comparar 65 graus e a 85 graus, você vai ver que a viabilidade permaneceu a mesma. Então, a curva, ao longo dos 3 meses para a tecnologia Titan, praticamente permaneceu estável, não houve perda, e a tecnologia Titan foi capaz de manter a viabilidade dentro dos limites de tolerância. Agora, se você olhar para a microesfera C, a 85 graus, olha o que aconteceu. Já no tempo zero, a viabilidade já foi perdida, ela já começou a sair do intervalo de tolerância, e ao longo do tempo isso daí se acentuou ainda mais, e após os 3 meses a gente pode ver aqui que a viabilidade das células era bem menor do que o limite de tolerância de 0,5 logs, tanto para cima quanto para baixo. Esses dados, tanto a 65 graus quanto a 85 graus, são apenas para confirmar que a tecnologia Titan de fato é capaz de promover a estabilidade da levedura, tanto no tempo zero quanto durante os 3 meses de avaliação. Então, a Lallemand, com essa tecnologia, garante que toda a viabilidade da levedura ocorra desde o processo de produção ao longo dos 3 meses, e com certeza isso vai chegar vivo na boca do animal, ele vai ter ação lá no rumo e no intestino, conforme eu falei, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a tecnologia Titan, tecnologia bem interessante que foi desenvolvida pela equipe de pesquisa da Lallemand, e espero rever vocês em um outro episódio do nosso Levedura em Foco. Um abraço a todos e até mais.